Tu sabes aquele momento em que tu explica uma coisa para uma pessoa, explica, e a pessoa não entende de jeito nenhum. O que a gente costuma dizer nesse momento para esta pessoa? Quer que eu desenhe? Eu estou explicando, tu não está entendendo. Quer que eu desenhe para te entender? Eu quero dizer que Deus faz isso constantemente com a gente também na Escritura Sagrada. Jesus também fez muito isso quando ele caminhou entre nós aqui neste mundo. A Bíblia ela usa de muitas ilustrações para ensinar a santa vontade de Deus e o seu plano de salvação para os seres humanos. Entre muitas coisas que as Escrituras nos ensinam, vamos falar hoje sobre a Igreja de Cristo. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo, ela é comparada com muitas coisas. Uma família, que nós acabamos de cantar, um exército, um templo, uma cidade, uma noiva e um corpo. A metáfora da igreja como um corpo, ela foi a preferida do apóstolo Paulo. E ela representa tão bem o que é a igreja de Cristo, que até hoje, as pessoas que se reúnem umas com as outras em atividades e que compartilham a fé cristã, são chamadas de membros, né? Todos nós somos membros de uma igreja. E como membros nós pertencemos a um corpo. E deste corpo, Cristo é o cabeça. O corpo tem características que nos fazem entender a vontade de Deus para o ser humano. Enquanto estivermos aqui, nesse mundo dominado pelo pecado, nós temos que estar unidos com Cristo, que é o corpo, pois Ele nos dá a vida. O corpo tem características que nos remetem à interdependência de uns para com os outros e da completa dependência de Cristo que comanda esse corpo. Nós podemos olhar para algumas dessas características para nós nos aprofundarmos nessa metáfora. E eu creio que olharmos para a importância do sangue no corpo seja um bom começo. O sangue, podemos dizer que une o corpo, ele está por todo o corpo. Ele transpassa todos os membros, todos os órgãos, ele nutre as células. Ele é vital para o funcionamento de todos os órgãos e membros. Ele fornece vida para todos os membros do corpo. Se impedirmos de chegar o sangue para algum dos membros, o que acontece? Em pouco tempo, ele morre, ele perde a vida. Dessa mesma forma, o sangue de Cristo unifica também o seu corpo, a igreja. Todos que fazem parte da igreja permanecem irrigados pelo sangue redentor de Jesus Cristo, que chega a todos os seus membros que estavam mortos por causa do pecado e lhes dá nova vida. Lá na cruz, quando o sangue de Jesus foi vertido, foi por cada ser humano, sem distinção, sem exclusão de espécie alguma. Com a sua morte, ressurreição e ascensão, ele consumou a possibilidade de estarmos novamente conectados com o autor da vida. Mas ele não pega ninguém à força e reconecta. Ele convida com amor, chama com carinho e salva por graça. Nós também podemos pensar na alma que o ser humano possui. A alma de uma pessoa não está apenas em um membro do corpo, mas ele está no seu todo. Se uma de nossas mãos for amputada, ela não leva muito tempo, ela começa a morrer. Ela não leva um pouco da alma junto com ela para que ela continue viva. Ela morre, ela entra em estado de decomposição.
pois foi tirada a vida dela. Em relação à igreja, as Escrituras Sagradas nos dizem que, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Por isso, da mesma forma que o nosso corpo físico, quando um membro do corpo de Cristo, por algum motivo, deixa de estar conectado à igreja, a tendência é que gradativamente vá se esfriando, morrendo, até que perca, infelizmente, a vida eterna. Quando este membro está distante, o corpo todo sofre. É a mesma coisa que termos um órgão do nosso corpo retirado. Perguntem a uma pessoa que teve a sua vesícula retirada, por exemplo. Em raros casos, a pessoa não sente falta dela pelo resto da sua vida. A falta de um pequeno órgão que parecia irrelevante deixa marcas pelo resto da vida. Aí alguns podem pensar, mas eu não faço diferença na igreja, não tenho grandes dons, talentos, ninguém sentiria a minha falta se eu me ausentasse. Isso não é verdade. E não é por nada que a metáfora do corpo é usada para descrever a igreja. O nosso olfato sente o cheiro da comida através do nariz, mas ele não pode alimentar o corpo. Precisamos usar as mãos para levar o alimento até a boca, com os dentes mastigar o alimento, com a língua levar ela até a garganta, para engolir tudo. Mas depois desse trabalho todo, o corpo ainda não foi alimentado. O estômago ainda precisa processar o alimento. E para isso ele vai receber auxílio do pâncreas, do fígado, da vesícula. Uau! Quantos membros, quantos órgãos num trabalho frenético para fazer apenas um pequeno trabalho da nutrição do corpo. É apenas um dos vários sistemas que o corpo precisa para sobreviver. Isso foi explicado de forma muito breve por um leigo, mas a Bíblia quer usar esta metáfora para nos ensinar como um órgão é dependente do outro, como um membro é dependente do outro, para que assim nós entendamos e nos coloquemos dentro do corpo de Cristo. Nós podemos ainda levar em consideração de que nada adianta nutrir o corpo que não respira ou que não tem o sangue correndo em suas veias. Sem mais esses dois sistemas do corpo, nós nem precisaríamos ser nutridos. Cada membro da igreja é importante, cada um com a sua função, como o apóstolo Paulo deixou bem claro na carta para os membros da igreja de Roma. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedica-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vários dons, vários talentos, várias funções. Cada um com a sua faz o trabalho funcionar. Cada um com o dom que recebeu de Deus faz com que a fé seja alimentada nos corações de todos e continue viva e acesa dentro de cada um de nós, pois estamos conectados à cabeça, que é Cristo, e dele corre para nós o seu precioso sangue. Como as crianças cantaram há pouco, Deus fez tudo em seu devido lugar. Nada deve ser descartado. A metáfora da igreja de Cristo como corpo é sensacional. Mas eu quero trazer um outro exemplo que pode nos fazer ver na prática
como nós somos dependentes uns dos outros e como essa dependência deixa a igreja eficiente, viva, muito mais bonita. Temos aqui um grupo musical, uns chamam de banda, outros chamam de grupo musical, algumas bandas têm seu nome, mas vocês estão gostando dos hinos que eles estão tocando aqui? Fora essa voz de taquara rachada, o resto está bonito, né? Mas o que seria de nós se nós tivéssemos uma música tocada apenas pela bateria? Dá para cantar? E se nós colocássemos mais o baixo? Eu não sei o que eu posso cantar aqui com esses dois instrumentos apenas. De repente, um violão melhorou um pouquinho, né? Mas ainda não é uma banda, não é um grupo musical completo. Vamos colocar mais o teclado. Tem um brilho, né? Assim é o corpo de Cristo. Nós vamos nos complementando. Um sozinho não faz igreja. Dois não fazem igreja. Deus disse, onde estiverem 2 ou 3, estarei ali no meio deles. Mas faltam membros. O corpo de Cristo não está completo. O que mais nós podemos colocar aqui junto para complementar o corpo? A voz. Um momento só, deixa o seu olhar. Quando eu dava dor, negou-me o seu amar. Quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me sua mão. Eu acho que com essas metáforas nós conseguimos entender como nós somos complementares. Nós não podemos ser igreja sozinhos. Hoje em dia existe uma falácia de que nós podemos ser igreja na nossa individualidade, mas nós não fomos criados para vivermos isolados. Nós somos seres sociais e precisamos uns dos outros em todos os âmbitos da sociedade, quanto mais na igreja. Mas um corpo sem uma mão, mesmo com dificuldades, mesmo sofrendo, ele ainda será um corpo. Mas uma mão separada do corpo é apenas uma mão sem vida. Eu gosto muito também do exemplo das brasas. Aqui em Cambará, essa igreja, ela inevitavelmente, ela vive ao entorno da música e também da gastronomia. Então, volta e meia, nós estamos lá na fazenda do Wolf, né? Fazendo um culto lá, e o Wolf, ele faz a famosa parrilha, né? E para a parrilha ele faz as brasas, né? Prepara as brasas no montinho, e daí ele vai puxando as brasas. É bem legal de ver, recomendo. Vamos visitar lá o Wolf. Agora, se tu pega uma daquelas brasas que está no montinho lá e deixa separada, ela aos poucos ela vai se esfriando, ela se apaga. Se tu pega ela de volta e coloca no monte, no todo, ela se reacende. Assim também somos nós.
Nós somos como brasas, nós precisamos estar no calor da igreja, no calor da fé dos irmãos, porque nós nos complementamos. Deus deseja que o ser humano esteja ligado à sua igreja, para que ele não perca a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa foi a oração de Jesus antes de cumprir a sua missão terrena. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que oração bonita, que o próprio Cristo, nosso Salvador, fez intercedendo de nós para o Pai. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, diz Jesus. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que lhes falarem, a fim de que todos sejam um. Jesus estava orando pensando em nós hoje. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A oração é linda. Por isso que nós a ouvimos hoje na sua íntegra. Querido irmão que hoje está afastado da igreja, pode ser que alguém aqui entre nós esteja nessa situação, pode ser que alguém que nos assiste em casa esteja nessa situação. Ainda é tempo de se unir ao doador da vida eterna. A oração que Jesus fez ao Pai foi por ti, para que tu sejas um com todos os crentes em Cristo e com o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Em breve, ele voltará para então levar a sua igreja para junto do Pai. Quando ele voltar, não vai mais ter tempo, mas hoje ainda é tempo. Nossa oração é que tu também seja um junto dele, para ser também glorificado com ele. Como é bom e agradável que estejam unidos os irmãos. Como é lindo ver esse espaço cheio de irmãos na fé. Oramos também por aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas certamente estão em pensamento com nós. E oramos também para que Cristo nos guarde, todos que estamos aqui, na verdadeira fé nele, para que quando ele voltar, e tomara que não demore tanto, para que nós sejamos todos levados a glorificar o seu nome junto do Pai, louvando a ele junto do Pai. Amém.